agradecer... Bom, vou começar de novo, porque a Márcia pôs para gravar agora. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de estar participando dessa reunião de departamento, e em nome da doutora Fernanda, que não estará presente hoje, porque está com outro compromisso, eu gostaria de dizer que é um prazer estar no mês de novembro, onde a gente se comemora, no dia 17, né, de novembro, o Dia Mundial da Prematuridade, está dividindo essa mesa na reunião de departamento com o professor doutor Renato Passini Júnior e o professor doutor Rodolfo de Carvalho Paganella, que são grandes estudiosos do tema da prematuridade, né? Só para lembrar vocês, essa nossa aula será gravada e depois é disponível para quem quiser ter acesso. As perguntas eu peço para que sejam realizadas no chat, que a gente vai ter o prazer de responder ao final, e gostaria também de lembrar para todos ficarem com o microfone fechado enquanto estamos durante a apresentação, tá bom? Então, obrigada e bom dia. Passo a palavra, então, para o doutor Renato Passini para começar a nossa reunião de hoje sobre prematuridade. É com você, doutor Renato. Bom dia a todos vocês, queria agradecer também o convite aí para poder falar desse importante tema de saúde pública, né, que é a prematuridade. Estamos no mês aí que se comemora o Dia Mundial de Prevenção da Prematuridade, uma realidade muitas vezes esquecida no país, né, não tão valorizada como outros temas são valorizados, que às vezes atingem até uma percentual menor de pessoas, que não tem tanta relevância assim, e cabe a nós, então, chamar atenção para esse tema realmente, né. Então, eu queria começar, então, a apresentação já imediatamente, né, a minha parte, então, vai ser uma introdução ao tema, né, o nascimento pré-termo. Eu imagino que vocês já estejam vendo a tela, né, e então vamos dar início, então. É importante nós deixarmos claro o cenário, então, que nós temos de prematuridade do ponto de vista mundial, né. Praticamente isso se repete em quase todos os países, né, 1 em cada 10 recém-nascidos são prematuros, hoje em dia, né, em todo o mundo. Isso corresponde mais ou menos a 15 milhões de nascimentos por ano de prematuros. E, por ano, mais de 1 milhão de crianças morrem devido a complicações do parto pré-termo. Claro que a prematuridade nem sempre vai causar morte, obviamente, né? Uma quantidade grande de pessoas também serão saudáveis depois no transcorrer da sua vida. Mas, além da morte, podem ocorrer também sequelas, e essas sequelas podem acompanhar, então, toda a vida da pessoa. Imagine uma expectativa de vida em torno de 70, 75 anos, com sequelas já desde o nascimento, como isso não é trágico do ponto de vista de custos de saúde, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, e do ponto de vista de expectativa de vida propriamente dito, né? Portanto, a prematuridade tem uma grande importância no cenário de saúde mundial. Para vocês terem uma ideia, só para ter uma maior dimensão assim dessa quantificação, nós pegamos aqui os países que têm o maior número de prematuros no mundo, né? Claro que países com maior população vão ter um maior número absoluto, né, de prematuridade. E nós vemos, então, que a Índia é o país onde maior número de prematuros nasce no mundo, em todo ano. Então, nós temos Índia, depois China, e depois vem outros países, né? O Brasil ocupa uma das 10 posições aqui, de maior número de nascimentos pré-termo, com uma taxa de prematuridade em torno que varia de 10% a 12%, né? Veja que na Índia está em torno de quase 14%, né? Isso são estimativas do ano de 2014, né? Isso vai também mudando com o passar dos anos. E o nascimento de prematuros no Brasil corresponde a mais ou menos de 2% dos prematuros do mundo, né? Esse número no Brasil, que hoje é um pouco diferente desse que está apresentado aqui, ele corresponde a aproximadamente, isso não tem variado muito nos últimos anos, a mais ou menos 900 prematuros nascendo por dia, ou seja, quase 40 por hora, que vão precisar de uma assistência que nem sempre será possível de ser dada, dependendo dos locais e das condições onde nasce. Isso é muito importante. Nós classificamos os partos pré-termo, né, em vários graus, ou vários tipos, né. Nós temos os prematuros tardios, aqueles que nascem entre 34 e 36 semanas, os prematuros moderados, entre 32 e 33, os muito pré-termos, entre 28 a 31 semanas e 6 dias, e os extremo prematuros, que vão geralmente de 24 até 27 semanas e 6 dias, e existe essa faixa aqui de 22 a 23 semanas, que corresponde a uma faixa de periviabilidade ou de inviabilidade. Aqui são os dados do nosso país, mostrando, então,
a curva de nascimento de prematuros de 22 a 27 semanas, ou seja, aqueles prematuros de maior gravidade, com maior mortalidade e que vão ter o maior número de sequelas, possivelmente depois, né? Não necessariamente, mas possivelmente, do ano de 2011 até o ano de 2018. Por que o ano de 2011? Porque a partir de 2011 houve uma mudança na declaração de nascidos vivos, e a partir daí a gente consegue dados mais fidedignos de prematuridade no país, né? E nós vemos então aqui, pegando os vários anos, esta linha que está tracejada aqui é uma curva de tendência, né, uma linha de tendência, demonstrando então que com o passar dos anos, nós estamos observando um número crescente de prematuridade extrema, prematuridade nessa faixa etária, que corresponde, então, a quase 5% dos partos prematuros do Brasil. De 28 a 31 semanas, também o mesmo período, nós também observamos uma tendência a aumento do número de prematuros, estamos falando de números absolutos, né, e essa faixa aqui corresponde a quase 10% dos prematuros do Brasil. Então, de novo, também é uma faixa também que acaba acarretando maior morbidade, maior mortalidade pela precocidade de idade gestacional ao nascer. E aqui nós temos uma faixa mais ampla, né, que corresponde a 85%, 36% dos partos prematuros do Brasil, que são os que vão de 32 a 36 semanas, também os mesmos anos, mostrando aqui uma curva de tendência também crescente, não tão acentuada como nas anteriores, né, mas como o número acaba sendo um número muito maior, um número muito mais expressivo, isso impacta bastante no número de nascimentos prematuros do país. Então, isso é o que a gente encontra, então, em termos de realidade do Brasil, em termos de dados estatísticos. Para que ocorra um parto prematuro, existem duas formas principais, né? Uma delas é a prematuridade espontânea, que corresponde aos casos de trabalho de parto prematuro e de ruptura prematura de membranas, que depois evoluem para parto pré-termo. Este grupo aqui corresponde, mais ou menos, isso varia de local para local, mas entre 70% a 75% dos nascimentos de prematuros no país e quase que no mundo inteiro. E nós temos esse outro grande componente que tem aumentado, né, conforme vai havendo um desenvolvimento maior da obstetrícia e das capacidades de diagnóstico, de terapêutica dentro da obstetrícia também, a prematuridade terapêutica, que é aquela prematuridade que foi indicada, seja por problemas maternos, seja por problemas feto-placentários. Problemas maternos tanto pré-gestacionais quanto gestacionais. Então, nós temos sempre esse dilema, né, em situações de risco materno-fetal, que são detectados durante a gravidez, vivemos sempre esse dilema. Vale a pena continuar a gravidez ou é necessário interromper a gravidez? Quando é necessário interromper a gravidez, nós temos então a prematuridade terapêutica, e ela, como eu já disse, tem aumentado no mundo todo, e um grande esforço tem sido feito no sentido de tentar entender melhor esse contexto e tentar ver, quando for possível, reduzir a ocorrência desse tipo de prematuridade, que será inevitável. A prematuridade em si, né, principalmente a prematuridade espontânea, que é aquela, então, que as pacientes têm o parto devido a um trabalho de parto prematuro ou a ruptura prematura de membranas, a sua fisiopatologia não é completamente conhecida, né? E quando você não tem algo suficientemente conhecido do ponto de vista fisiopatológico, logicamente que toda a estratégia de prevenção e de tratamento fica prejudicada, e isso que acontece realmente no mundo inteiro, né? Você tem fases iniciais subclínicas do surgimento desses quadros, né, trabalho de parto prematuro e ruptura de membranas, e na maioria das vezes nós não vamos saber exatamente qual foi a situação que acarretou aquele problema, justamente por nós não conhecermos corretamente a fisiopatologia. Mas o que nós sabemos é que muitos fatores podem atuar de forma sinérgica, né? Isso também dificulta muitas vezes estratégias de prevenção, e nós temos então, além de múltiplos fatores de risco, também fenótipos de risco, que a gente precisava conseguir identificar um pouco melhor, para ver se a gente consegue então encontrar determinados grupos de pacientes para as quais determinados métodos preventivos e terapêutica possam ter maior sucesso. Então, nós temos essa realidade do ponto de vista, hoje em dia, de conhecimento de prematuridade, né? É mais um caso sindrômico, né? Não é uma doença única, portanto, um teste único não é capaz de prever todos os casos, e um tratamento único não é capaz de evitar todos os casos. Então, é nesse cenário que o mundo inteiro convive, não somos só nós no Brasil, não. O mundo inteiro convive com essa realidade. O que nós temos de conhecimento da prematuridade espontânea pode ser resumido mais ou menos nesse tipo de quadro aqui, que mostra, então, que nós temos fatores causais, vários fatores causais, que, em geral, ativam uma chamada via inflamatória comum, e essa ativação dessa via inflamatória comum pode promover, para algumas pacientes, ativação da contratilidade miometrial,
para outras, maturação cervical precoce, e para outras, a ruptura prematura de membranas. Isso de forma bem simplificada é o que a gente tem dentro do contexto. E aqui é que está, então, a possibilidade, então, de você tentar reduzir a ocorrência desse tipo de problema, né? Nós sabemos que as principais condições de risco para parto prematuro podem ser elencadas dentro desse grande grupo aqui de situações, né? As infecções intrauterinas, as hemorragias deciduais, um fator, muitas vezes, que não é levado muito em consideração, o excessivo estiramento miometrial que você pode encontrar, por exemplo, na gravidez múltipla, situações de estresse fetal e materno cada vez mais valorizadas, a insuficiência vascular útero-placentária, situações de resposta inflamatória exacerbada nas mulheres e também nos próprios fetos, fatores hormonais podem influenciar, a insuficiência cervical, anomalias uterinas, fatores já conhecidos pelos obstetras, que a gente tem, assim, pelo menos para a insuficiência cervical, formas de identificação e de tratamento, e existem esses dois últimos aqui, fatores que são muito difíceis de nós atuarmos, que nós não temos ainda instrumentos para isso. A predisposição genética e as influências ambientais, sociais e de estilo de vida para as quais nós não podemos muitas vezes modificar. E, apesar desse desconhecimento, dessa dificuldade toda, tudo isso a gente deve levar em consideração dentro da assistência pré-natal, se a gente quiser, então, reduzir a ocorrência de prematuridade. No Brasil, nós fizemos um estudo, né, alguns anos atrás, para verificar quais são os principais fatores de risco de parto pré-termo no Brasil, e nós encontramos estes daqui, exatamente nesta ordem aqui, né? Gestação múltipla é o principal fator associado à prematuridade espontânea no Brasil, depois a malformação fetal, o baixo índice de massa corpórea, pacientes mais magras, o baixo ganho de peso na gravidez, a ocorrência do sangramento por via vaginal durante a gravidez, a insuficiência cervical, o baixo número de consultas no pré-natal e a infecção do trato urinário. Esses são os principais fatores associados ao parto pré-termo no Brasil, numa população brasileira. E não esquecer, então, que em multíparas aparece um antecedente extremamente importante, que é o antecedente justamente de um parto pré-termo, e a gente nunca pode esquecer de valorizar esse tipo de antecedente quando nós fazemos assistência pré-natal. A gestação gemelar é um problema realmente importante no contexto, né? Veja que a gestação gemelar, hein, não estou falando de outros tipos de gestação múltipla, só a gestação gemelar corresponde a 2% das gestações no Brasil, mas mais da metade delas evoluem para parto pré-termo. E isso corresponde a 10% do total de partos prematuros do Brasil, somente a gestação gemelar. E se nós pegarmos, então, a comparação entre a gestação única, gestação múltipla, além da gemelar, então trigemelar, quadrigemelar, e pegando os partos nessas faixas de prematuridade aqui que eu mostrei para vocês, nós veremos que a gestação múltipla corresponde a 15% dos partos nessa faixa mais extrema de prematuridade, 13% numa faixa mais, vamos dizer assim, mais moderada, e quase 10% na faixa mais tardia de prematuridade, mostrando a grande importância desse problema, dessa questão, dessa situação de gravidez dentro de saúde pública. Para a prevenção, então, do parto pré-termo, nós temos como para a prevenção para quase qualquer coisa dentro da medicina, né, três etapas, né? A etapa primária, de prevenção primária, que consiste, então, justamente na identificação de risco. Aqui é que está o grande segredo da prematuridade, provavelmente, da prevenção da prematuridade. Identificar as pacientes de risco. A prevenção secundária, que a partir do momento que eu identifico o risco, eu tento eliminar ou reduzir esse risco, e por último, a prevenção chamada terciária, quando se tenta evitar o parto prematuro ou reduzir, então, a mortalidade desses prematuros. E aqui é que entra, então, os nossos colegas da neonatologia, já atuando, então, dentro de um contexto de prevenção terciária. Nós temos que agir, então, na prevenção primária e secundária, principalmente, né? E para isso, obviamente, né, que o pré-natal é um momento muito importante, não esquecemos, então, da qualidade do pré-natal, e para que haja qualidade, é preciso que nós tenhamos, principalmente nesse quesito, né, prevenção de prematuridade, que se verifique claramente a história clínica da paciente, no sentido de verificar agravos que podem gerar prematuridade. A história obstétrica é muito importante, os antecedentes tendem a se repetir, e temos alguns antecedentes que são muito relevantes em termos de prematuridade. Tentar atuar, o que é difícil, reconheço, mas tentar pelo menos atuar em relação ao estilo de vida da paciente. Então, temos vários fatores, como estresse, depressão, problemas com sono, problemas relacionados ao ambiente familiar, atividade física, problemas relacionados com o trabalho, certos hábitos e vícios, né, como uso de fumo, álcool e drogas ilícitas. Tudo isso são temas importantes a serem tratados no pré-natal, se a gente quiser, então, reduzir a prematuridade. Além disso, né, atentar para o exame físico, como eu já falei, o índice de massa corpórea é uma questão relevante, e avaliar o colo uterino no exame físico também. Além disso,
pesquisar sinais e sintomas em todas as consultas. E a persistência de alguns sinais, por exemplo, queixa de contração, queixa de perda mucosa pronunciada por via vaginal, a persistência dessas queixas tem que fazer a gente levar em consideração o que pode ser uma paciente de risco para a parte pré-termo. Além disso, durante o pré-natal, a pesquisa de infecções é muito importante, é um fator bastante associado à prematuridade, infecções principalmente do trato vaginal, do trato urinário, da vagina, as vaginoses, né, as leucorreias, e as infecções periodontais. Então, tratamento, o cuidado com a saúde bucal também é muito importante durante a gravidez, e nós temos aqui a infecção que é uma das mais importantes em termos de prematuridade espontânea, pelo menos, que é a coriamnioniite. Essa é um pouco mais difícil de identificar muitas vezes, né, pela sua característica de ser subclínica em grande número de casos. Além disso, devemos procurar, sempre que for possível, né, alguns achados ultrassonográficos de risco, que indiquem risco, e o achado ultrassonográfico mais considerado hoje em dia nesse contexto é a avaliação transvaginal do comprimento cervical. Sempre que houver um chamado colo curto, pelas medidas ultrassonográficas, essa paciente, se essa medida for feita em determinado momento da gravidez, isso configura uma paciente de risco, e também, em alguns casos, e para quem tem recursos para isso, nós podemos usar alguns marcadores bioquímicos, né, principalmente a fibronectina fetal, que é um marcador que pode ser utilizado em algumas situações específicas. Além disso, né, o desenvolvimento tem mostrado algumas ferramentas eletrônicas interessantes hoje, e nós temos, inclusive, esse aplicativo aqui desenvolvido por um grupo da London School, então um grupo britânico, né, que desenvolveu um aplicativo que pode ser usado tanto para pacientes de risco ou para pacientes de baixo risco, para prematuridade, onde você coloca alguns elementos ali dentro do aplicativo, algumas informações que são simples de ter, e esse aplicativo acaba dando, então, riscos, né, de parto prematuro, abaixo de 30 semanas e 34 semanas, aqui é a porcentagem de risco. Então, isso pode ser uma ferramenta interessante para ser utilizada em algumas situações, em algumas populações. Claro que isso aí deveria ser referendado para a população nacional, para que tenha uma boa aplicabilidade aqui. Mas é uma possibilidade. E já estou terminando, né, para que a gente passe, então, aí para as outras atividades aí dessa nossa reunião. Se a gente quiser realmente reduzir o parto pré-termo no país, nós temos que encarar alguns desafios que são da assistência à saúde, mas que são também que estão um pouco acima da assistência à saúde. Então é necessário uma legislação protetiva para mulheres de risco e para mulheres que tenham alguma complicação que possa levar à prematuridade durante a evolução da sua gravidez. Então, isso não existe ainda claramente no país. É preciso que a gente avançasse nesse contexto. É preciso a garantia do financiamento público também, que a gente tenha uma rede obstétrica estruturada, principalmente no nível secundário de atenção, que falta muito no país, né? Além disso, uma atividade no componente pré-concepcional fundamental, principalmente para mulheres que já têm alguma comorbidade prévia, né? Para que a gente possa, então, controlar melhor essas situações e ela engravidar numa situação melhor do ponto de vista clínico. E uma coisa que eu considero muito importante é um novo conceito de pré-natal, onde você lida mais com a questão de atenção à paciente do que propriamente de assistência. A atenção envolve um contexto maior, um contexto que você amplia o cuidado, né? Não é um contexto direcionado apenas a medidas obstétricas diretas, é um contexto de ampliação do cuidado. Além da ampliação do cuidado, individualizar o cuidado também, porque as realidades são muito diferentes de pessoa para pessoa, os problemas são muito diferentes, e é necessário, durante o pré-natal, individualizar esse cuidado. A capacitação profissional para que a gente mude esse conceito de pré-natal é fundamental. Então, para isso, os programas de formação profissional devem apontar nesse sentido, e há necessidade de rever muito esse conceito geral de formação. E, como eu já disse para vocês, a hierarquização da assistência obstétrica, ela é fundamental, para que a gente tenha, então, a partir do momento que nós detectamos o risco na atenção primária, nós tenhamos como encaminhar essas pacientes para o nível secundário, e no nível secundário, então, a gente tentar minimizar esse risco para que não ocorra o parto prematuro. E precisamos também de estudos nacionais para que referendem todas essas formas de atuação que a gente vê que já estão sendo aplicadas em outros países, para verificar, então, se essas formas de atuação ou outras formas de atuação não serão relevantes e importantes aqui para o nosso país também. Ok? Então, como a doutora Adriana já falou no início, o dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. Não se esqueçam que um em cada 10 recém-nascidos são prematuros, e nós temos um grande caminho a percorrer se a gente quiser realmente reduzir esse grave problema de saúde pública. Muito obrigado. Obrigada, doutor Renato. Agora eu passo a palavra para o professor doutor Rodolfo Paganella, que vai
dar continuidade aí no assunto da prematuridade. Rodolfo, está com você a palavra. Muito obrigado, Adriana. Eu estou compartilhando minha tela, vocês conseguem já perceber, não? Já, agora... Sim, agora Rodolfo. foi, né? Tá compartilhando. Muito obrigado pelo convite, obrigado, doutora Fernanda, pelo convite, obrigado, Adriana, por compor a mesmos e coordenar essa mesa. De fato, o doutor Renato apontou questões extremamente importantes para a gente, e do ponto de vista, questões que são importantes do ponto de vista clínico, né, para a gente no contexto da atenção à saúde, e essa última fala do doutor Renato, que fala da mudança da perspectiva da assistência, do pré-natal, não da assistência, mas para um cuidado, é fundamental para a gente reduzir prematuridade. Eu vou falar de algumas intervenções para prevenção de prematuridade especificamente. E aí, como o Dr. Renato colocou, a prematuridade tem dois caminhos, né, para acontecer. Um da prematuridade terapêutica, que esse aqui é um estudo nacional coordenado pelo Dr. Renato, que mostra que 35%, um terço da prematuridade que acontece no Brasil é terapêutica, diz respeito a prematuridade terapêutica tem duas faces. Ela representa uma melhora da assistência, porque a gente está identificando condições de maior gravidade, de risco materno-fetal, e, portanto, há uma necessidade de interrupção da gestação. Esse aqui é um outro estudo do grupo da Fiocruz, que também mostra o mesmo padrão. Esse aqui é um estudo mais antigo já, mas que mostra muito uma mudança do padrão da prematuridade nos Estados Unidos, e que aponta para um crescimento das indicações médicas de prematuridade desde a década de 90. E o que está dentro dessas indicações médicas? São as síndromes hipertensivas, as patologias maternas, as restrições de crescimento, gemilaridade. Então, pode ser considerado como uma melhora na assistência obstétrica. Muito embora tenha alguns desvios em que as cesáreas também estão aqui, a indicação de cesárea antes do termo, ou no termo precoce, ou no pré-termo tardio, estão aqui dentro dessa prematuridade. Mas isso aqui é algo interessante da gente olhar. Então, intervenções para a gente reduzir as síndromes hipertensivas, patologias maternas, vão impactar na redução da prematuridade. E, de fato, esse aqui é um estudo do nosso grupo, por primeiro autor Renato Souza, que mostra que dentro do cluster, dos grupos relacionados com prematuridade, a gente tem que as doenças maternas têm uma importância muito grande na prematuridade. A gestação múltipla também, mas vários estudos têm mostrado que um número grande, de 30% a 50% da prematuridade, a gente não consegue identificar os fatores de risco, os mecanismos envolvidos. E, portanto, alguma coisa escorre entre os nossos dedos relacionados a isso. Mas as intervenções para reduzir as condições maternas e fetais desfavoráveis ao longo da gestação vão, de fato, impactar na prematuridade. Quando a gente fala de prematuridade espontânea, quais são os fatores que a gente pode manejar para redução da prematuridade? A gente sabe que os principais, o professor Renato já falou, os principais fatores de risco, mecanismos fisiopatológicos associados à prematuridade são a ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, questões relacionadas a infecções, a sobredistensão uterina e patologias maternas. Mas tudo isso vai influenciar na reorganização das membranas fetais e do colo uterino. Então, os principais fatores de risco, se a gente puder elencar, estão relacionados a isso, uma história de parto prematuro anterior, a gestação múltipla e colo curto. A identificação dessas condições exige que a gente tome algumas atitudes. O Renato fala também da questão da prevenção. Esse aqui é um gráfico representando o processo de saúde e doença a partir da proposta de Lewis e Clark, em que a gente, então, quando a doença ainda não aconteceu, a gente vai retirar os fatores de risco
para que ela aconteça. E uma parte desses fatores de risco, a ação que a gente pode fazer dentro desse contexto é exatamente no pré-natal. Vejam que a nossa ação de clínicos no pré-natal é fundamental para isso. Eu não estou falando aqui de equipamentos, de intervenções caras. Não, eu estou falando de intervenções passíveis de serem implementadas, que estão nas nossas mãos. Nesse pré-natal, a gente pode identificar, por exemplo, riscos nutricionais, como um peso materno insuficiente e algumas deficiências específicas. Tem sido aventada a deficiência de ômega 3 associada à prematuridade. Existe uma revisão sistemática de 2018 da Cochrane, mostrando que alguns ensaios clínicos que suplementam o ômega 3 na gestação podem trazer um benefício reduzindo a prematuridade nas pacientes que suplementaram o ômega 3 durante a gestação, seja a prematuridade em 37 semanas ou mesmo prematuridade abaixo de 34 semanas. Esse estudo envolveu 70 ensaios clínicos randomizados, e aponta, então, um benefício da suplementação de ômega 3 na gestação para a prevenção de parto prematuro. No entanto, um estudo mais recente, de 2020, envolvendo outros artigos com outra forma de seleção, não mostrou a mesma evidência. Então, existe ainda uma controvérsia na literatura sobre se faz sentido a gente suplementar isso na gestação ou não. Outras questões importantes dizem respeito ao tratamento de vaginose bacteriana no grupo de mulheres que têm história de prematuridade. O rastreamento rotineiro e o tratamento dessas mulheres faz diferença na prematuridade, reduz a chance de prematuridade. Mas uma vez que a gente não conseguiu tirar os fatores de risco e melhorar as condições de saúde, a prematuridade começou a desenvolver, a gente pode detectar precocemente. E a melhor forma de detectar precocemente é a partir do colo do útero. Como mostrei para vocês naquele slide anterior, o colo do útero é a via final de todos os fatores de risco e todas as alterações bioquímicas, genéticas, moleculares que vão acontecer durante a gestação. Existe um esvaecimento do colo do útero ao longo da gestação, mas quando esse esvaecimento acontece precocemente, existe uma relação entre encurtamento do colo e prematuridade. O colo do útero normal, ele tem esse formato de T. Um colo do útero patológico, ele passa de um formato de V até um formato de U. E nessas situações, o risco de prematuridade é maior. E qual é o colo que está doente? Como é que a gente acessa esse colo? Esse é um estudo também do nosso grupo, do Dr. Kleber, que mostrou que o que modifica no colo das mulheres com patologias é a porção supravaginal. E, portanto, a avaliação dessa porção supravaginal só pode ser feita, ou é melhor que seja feita com um ultrassom. O ultrassom mostra que, a avaliação ultrassonográfica do colo mostra, de fato, que há uma relação de risco. Quanto menor o colo, maior a chance de parto prematuro. Esse é um estudo clássico de Iams, de 1996, que mostra que o colo abaixo de 25 milímetros nas mulheres inglesas dessa coorte aumentou em quase 8 vezes o risco de prematuridade. Esse é um gráfico de distribuição do colo das nossas mulheres no Brasil. É um estudo que a gente, coordenado por mim, que a gente avaliou 8.000 mulheres, rastreou o colo de 8.000 mulheres no Brasil, e a gente mostra que a média do colo das mulheres entre 18 e 22 semanas é de 36,9, e o nosso percentil 25 fica em torno de 32 milímetros. O percentil 25, pelo estudo de Iams, era o percentil que eu tinha já 4 vezes mais risco de prematuridade em relação a quem tinha um colo mais longo. Lembra que no estudo dele, esse percentil era o percentil 25. Para a gente, era 25 milímetros. Para a gente, talvez o percentil de maior risco seja, o ponto de corte de maior risco não seja 25, seja um pouquinho maior. Mas isso a gente está em estudo ainda.
Faz sentido a gente rastrear o colo? Sim, faz sentido, é custo efetivo. É importante a gente ressaltar que em países de alta renda, em que tem um ultrassom disponível, isso reduz o custo de um tratamento prematuro, porque a gente tem tratamentos, uma vez identificado o colo curto, tem tratamentos que vão reduzir a chance de prematuridade. Tá? A ultrassonografia é uma condição, é um método objetivo, reprodutível, tem oportunidade para contribuir para a prematuridade. O comprimento cervical é o melhor preditor de parto prematuro que a gente tem hoje, e a gente tem intervenções para reduzir a prematuridade. Nesse sentido, a gente indica que nos cenários em que eu tenho ultrassom disponível, que a gente faça rastreamento universal. Nos cenários em que o ultrassom morfológico não é uma rotina, que a gente não consegue fazer um ultrassom no meio da gestação, em que a gente selecione pelo menos as pacientes com maior risco de prematuridade para fazer a avaliação do colo do útero. Então, diante disso, parto prematuro anterior, colo curto, gemelaridade, principalmente nesses riscos identificáveis, o que a gente faz? Tradicionalmente, cerclagem e progesterona eram estratégias possíveis dos últimos 20 anos para ser utilizados. E, recentemente, também tem o pessário cervical, tem aparecido como uma estratégia interessante para a gente discutir. Quando a gente fala de tratamento, a gente tem que considerar duas condições distintas de gestação e risco, que é a gestação única e a gestação gemelar. Na paciente com história de insuficiência em ritmo cervical, aquela história clássica, a cerclagem é a indicação de prevenção de prematuridade, tá? Seja principalmente numa gestação única, mas também uma paciente com história clássica de prevenção de insuficiência em ritmo cervical, que tem uma gestação gemelar neste momento, também há indicação de cerclagem. O que não se deve fazer é a cerclagem só porque o colo está encurtado. O paciente não tem história de prematuridade, não tem história de insuficiência em ritmo cervical e só tem um colo encurtado pelo ultrassom. A cerclagem nessas condições não tem benefício, não traz benefício. Mas, se a paciente tem uma história de prematuridade anterior e tem um colo curto nessa gestação, a cerclagem pode ser indicada, ela pode ser benéfica para reduzir a prematuridade. É o que a gente chama de cerclagem indicada pela imagem ou pelo ultrassom. Para a gestação gemelar, na mulher com gemelar e colo curto, isso não tem benefício. Então, a cerclagem não é uma opção nessas condições. E quando eu tenho antecedente de parto pré-termo, o que eu posso fazer? Bom, o que tem mais sedimentado na literatura é a progesterona via vaginal. A progesterona via vaginal ela reduz a prematuridade nessas pacientes com história de prematuridade anterior, diminuindo bastante o risco para prematuridade abaixo de 34 semanas e abaixo de 37 semanas. E, portanto, é uma indicação de intervenção. Nas mulheres com colo curto, nas mulheres independente da história de prematuridade, com colo curto, também a progesterona via vaginal está indicada. Qual é a progesterona? A progesterona vaginal micronizada em a dose de 200 mg dia. Para a gestação gemelar, é um pouco controverso. A progesterona, essa aqui é uma revisão sistemática de 2017, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudos, dos 6, 5 mostram que a progesterona não tem efeito e apenas um estudo, que tem algumas questões metodológicas discutíveis, mostra algum efeito da progesterona na gestação gemelar com colo curto. Então, hoje, apesar dessa revisão sistemática apontar a possibilidade de utilização, isso ainda é uma controvérsia. E o pessário, qual é o papel do pessário nisso? O pessário é um mecanismo, é uma solução de encanador, que eu vou fechar, então, o colo do útero com um dispositivo de silicone, fechando o canal cervical e mudando a relação entre corpo e colo, diminuindo, então, a pressão que se faz na face interna do colo do útero e diminuindo, com isso, a produção de ocitocina e o desencadeamento do trabalho de parto. Essa situação é o uso do pessário
desde 2012 vem sendo discutido, vem sendo publicado estudos randomizados sobre isso, mas a gente tem, então, um estudo que fala que o pessário é extremamente favorável para reduzir a prematuridade, mas um outro estudo grande, publicado logo em seguida, que não mostra a mesma coisa. Revisões temáticas que não mostram benefício do pessário, mas estudos posteriores à revisão sistemática mostrando benefício do pessário. Então, o pessário ainda não tem um lugar na literatura para prevenção de prematuridade, muito embora isso possa mudar em breve. A essa revisão sistemática que eu estou me referindo, com uma análise de network, aponta que o pessário pode ser benéfico, muito embora com baixa qualidade. Tem uma revisão sistemática mais recente, de 2020, que juntou todos os estudos com o pessário e que mostra que o pool embora tenha 2 estudos mostrando benefício, o pool de estudos ainda não mostra um benefício do pessário para a redução da prematuridade nesse grupo de estudos. Para a gestação gemelar, a mesma coisa, ou algo muito parecido. Eu tenho estudos mostrando sendo favoráveis ao uso do pessário, outros estudos não favoráveis ao uso do pessário. O que eu tenho hoje sedimentado na literatura em relação a isso é que para as gestações gemelares, independentemente da história de prematuridade, se eu tenho um colo curto, a progesterona pode ser uma alternativa, o pessário não tem evidência de benefício e a cerclagem aumenta o risco. Nos colos acima de 25 milímetros, o pessário não tem benefício, a progesterona não mostrou benefício, a cerclagem aumenta o risco. E, portanto, nessas pacientes, eu tenho que fazer outro tipo de manejo. Nas pacientes com gestação única, que são as mais prevalentes, eu tenho, nasquelas que têm história de prematuridade com colo curto, abaixo de 25 milímetros, a progesterona é uma alternativa, o pessário pode ter algum benefício, mas ainda não tem evidência sobre isso, e a cerclagem, nessas condições, história de prematuridade mais colo curto, tem benefício. Nessa paciente ainda, com história de prematuridade de colo longo, a progesterona. Mas se ela tiver uma história típica de insuficiência cervical, eu posso indicar a cerclagem. Na paciente que não tem história de prematuridade, a progesterona vaginal, na paciente que tem colo curto, é uma indicação. O pessário ainda também não se mostrou importante na redução da prematuridade e a cerclagem não é recomendada nessas condições. Como eu disse para vocês, pode ser que isso mude de figura nos próximos meses, porque a gente está com o resultado final do estudo que a gente utilizou pessário e progesterona em 936 pacientes envolvidos nesse ensaio clínico e que traz alguns resultados que podem ser promissores para essa discussão. Agora, quando a gente não conseguiu evitar que que o trabalho de parto aconteça, o que a gente pode fazer? A gente tem que pensar em interromper, ou uma das possibilidades é pensar em interromper o trabalho de parto. Mas pensar em tocólise é pensar em maturação pessoal, é pensar em corticoterapia, que a doutora Adriana vai falar logo mais. Em tese, ficar dentro do útero poderia contribuir para um amadurecimento fetal e deveria reduzir a mortalidade neonatal, mas nenhum estudo ainda mostrou que aumentar o tempo para o nascimento na paciente em trabalho de parto pré-termo reduz, de fato, mortalidade neonatal a despeito do uso do corticoide. Então, a tocólise tem como objetivo restaurar a latência uterina com o uso de drogas que impeçam contratilidade uterina com o objetivo de postergar o parto, com objetivos de corticoterapia ou, eventualmente, transporte até uma situação, até uma localização em que isso pode ser, que a assistência pode ser melhor oferecida. Já foi tentado antibiótico, hidratação, etanol, progesterona, relaxina e terapias alternativas, mas nada disso tem evidência. O que a gente tem de melhor são alguns tocolíticos. É importante a gente considerar que nas situações de morte fetal intrauterina, anomalia fetal letal,
não avaliação da vitalidade fetal, pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia, hemorragia materna com estabilidade hemodinâmica, corioamnioniite, algumas outras contraindicações maternas, restrição de crescimento e casos de ruptura prematura de membrana, a tocólise não é indicada. E quais tocolíticos a gente pode utilizar? A gente utiliza como primeira linha a nifedipina, mas ela tem algumas questões relacionadas à contraindicação em cardiopatas e tem poucos efeitos colaterais, como cefaleia, rubor, taquicardia, hipotensão, e ela nunca foi comparada com placebo, sempre comparada com outros tocolíticos. Outra opção terapêutica é a torbutalina, tem bastante efeito colateral, como taquicardia, tremor, dispneia, mas ela interrompe rapidamente as contrações. A indometacina é um anti-inflamatório não esteroidal, tem uma ação potente de redução da prematuridade, mas tem um efeito colateral grave, fetal, que ela pode induzir a fechamento precoce do ducto arterioso, levando à hipertensão pulmonar fetal e inclusive a óbito fetal. Portanto, o seu uso deve ser restrito à idade gestacional mais precoce e com cautela. O atosiban, que é o bloqueador específico da ocitocina, ele é um tocolítico mais seguro, muito embora mais caro. Então, em situações específicas, ele pode ser utilizado como primeira escolha. Para a gente, no nosso contexto, a gente não utiliza por conta do custo da utilização desse tocolítico. Qual que é a melhor opção? Independente, vocês viram que tem várias opções aqui no mercado disponíveis. Mas qual é a melhor? Depende da segurança para a mãe e o feto e da experiência e do conforto do profissional assistente. Portanto, isso deve ser levado em consideração na hora de a gente indicar o tocolítico que a gente vai utilizar. Reforçando, Novembro Roxo é um mês da gente lembrar de prematuridade. 17 de novembro é um dia da gente fazer um alerta sobre essa condição, que hoje é uma das condições de maior desafio para a obstetrícia. Muito obrigado, doutora Adriana, está com você. Obrigado, Rodolfo. Deixa eu compartilhar minha tela agora. Vocês estão vendo minha tela? Bom, depois que me sucederam o doutor Renato e o doutor Rodolfo falando de todos os riscos, de todos os fatores de risco, de como prevenir, e o Rodolfo termina a fala dele dizendo que a gente deve tentar fazer a tocólise para evitar a prematuridade. Mas o que a gente pode fazer para diminuir os agravos da prematuridade, né? Então, coube a mim falar sobre isso. Muito claramente, a gente tem a corticoterapia, então, como eles já tinham falado, a inibição da contratilidade e a profilaxia para infecção neonatal por estrepto são condutas importantes, né, nesse tratamento da prematuridade, e eu vou falar da neuroproteção e da aceleração da maturidade pulmonar fetal. A corticoterapia e a neuroproteção são pilares bem estabelecidos dentro do campo da prematuridade, com guidelines, com revisões sistemáticas pelas entidades mais estudiosas na literatura nacional e internacional. Então, quando a gente está falando de corticoide no trabalho de parto prematuro, quando que eu devo usar, né? Então, a gente já sabe que está bem estabelecido a idade gestacional entre 24 e 26 semanas e 34 semanas. Mas, como o doutor Renato já disse, às vezes a gente tem prematuros extremos por volta de 22 semanas. Então, tem um grupo que conduziu um estudo multicêntrico, onde eles seguiram pacientes entre 22 e 25 semanas de idade gestacional, e foram ver se essas crianças tinham benefício em relação ao uso da corticoterapia, ou seja, abaixo das 24 semanas, que já era bem estabelecido. E conseguiram observar que sim, diminuía a morte
neonatal e os agravos para esses recém-nascidos, mostrando que na gestação de mais ou menos 23 semanas, a gente tinha um odds ratio de 58, quer dizer, tinha uma proteção muito próxima do que era visto já com 24 e 25 semanas de idade gestacional. Então, logicamente, que abaixo de 24 semanas fica aquela discussão dos serviços que têm condição de manter esses recém-nascidos vivos, mas no CAISM a gente já chegou a fazer corticoide em gestação de 23 semanas, são casos bem discutidos e bem definidos. A outra grande controvérsia do uso do corticoide no trabalho de parto prematuro é o corticoide que a gente fala para o prematuro tardio, após as 24 semanas, né? Então, o que a literatura mostra? Tem um estudo que foi feito para pacientes com cesáreas eletivas, que iam ser submetidas a cesáreas eletivas acima de 37 semanas, em 2005, e verificou que o risco relativo para problemas respiratórios era de 0,46, então que não tinha grande, tinha sim uma evidência do uso da corticoterapia nessa população. Um outro estudo de 2011, eles avaliaram a betametasona, esse é um estudo nacional, entre 34 e 36 semanas, e eles não viram correlação de melhora quando compararam com as pacientes placebo, né, os controles, que não fizeram uso de corticoterapia. Então, fica essa controvérsia se devemos ou não usar nessa idade gestacional. Por outro lado, a literatura internacional tem uma publicação do Royal College falando sobre redução de morbidade neonatal com uso de corticoide, e eles colocam que a recomendação de corticoterapia deveria ser feita para mulheres que fossem submetidas a cesárea eletiva planejada antes das 39 semanas, né, com grau de evidência A. Essa grande discussão, quer dizer, já é bem estabelecido que entre 34 e 36 semanas, a gente observa na população de recém-nascido o maior risco de hipoglicemia neonatal. Então, por isso fica a grande discussão. Existem também alguns trials e outros estudos que mostram que em algumas populações específicas, o corticoide nessa fase tardia não fez muita diferença comparado ao grupo que não usou. Então, cabe aqui comentar que esse corticoide na fase mais tardia deve ser discutido, individualizado para cada situação. Bom, mas então a gente definiu que vai usar corticoide. E qual seria o melhor corticoide para ser utilizado, né? Então, tem esse estudo grande que foi publicado no Lancet também, onde eles avaliaram, fizeram um estudo randomizado duplo cego, né, um trial, com 14 maternidades na Austrália e Nova Zelândia, foram avaliadas 1.346 mulheres, e o uso da betametasona, 2 doses de 12 miligramas administradas por via intramuscular a cada 24 horas, teve praticamente o mesmo resultado que o uso da dexametasona em 4 doses de 6 miligramas administrados por via intramuscular a cada 12 horas, nas duas formulações, totalizando sempre 24 miligramas, né? O que muda um pouco é a forma de absorção e a via de cada uma desses corticoides. Mas a evidência de que tanto faz o corticoide utilizado para ter o desfecho favorável para o recém-nascido. Nessa recomendação da OMS para intervenções que melhoram os desfechos dos recém-nascidos prematuros, eu queria chamar a atenção que eles consideram, obviamente, uma forte recomendação o uso de corticoide entre 24 e 34 semanas, né, que essas pacientes elegíveis são aquelas que têm um risco de parto eminente nos próximos 7 dias, né, incluindo as primeiras 24 horas, que o corticoide tem uma forte recomendação para as pacientes para risco de parto prematuro, independente de serem gestações únicas ou múltiplas, né, então, assim, a dose recomendada tanto para gestação única ou múltipla é a mesma, e o uso é o mesmo. Né, o corticoide é recomendado também para pacientes que têm ruptura prematura de membranas,
só se elas tiverem uma discussão, são aquelas que têm um quadro clássico de coriamnionites, se deveria ou não ser feito, tá? O que eu queria chamar a atenção aqui também é que é uma recomendação o uso único, né, uma dose única do corticoide, mas que se esse corticoide foi realizado há mais de 7 dias e você tem um risco iminente de um prematuro extremo nascer, você pode discutir, né, uma recomendação condicional, você refazer essa dose de corticoide nesses casos. O que se fala das doses repetidas de corticoide, né, porque a gente não faz ciclos repetidos de corticoide. Um estudo publicado em 2012 no Obstetrics and Gynecology mostrava que os fetos expostos a ciclos repetidos de corticoide apresentavam um menor peso ao nascimento. Então, que eles concluíam que existe, sim, uma relação entre a resposta do número de doses que esses fetos são submetidos com a diminuição de peso, e que os efeitos a longo prazo desses achados ainda são desconhecidos. Mas temos tentado até alguns estudos na Unicamp, eu faço parte de um grupo que estava estudando o uso, comparando as pacientes que foram submetidas à corticoterapia durante a gestação com aquelas que não foram submetidas à corticoterapia, e percebemos que realmente tem uma diferença na modulação do metabolismo de gorduras dessas mulheres a longo prazo. Um outro braço desse estudo foi apresentado agora no congresso do PIBIC pela minha aluna de iniciação, que era o impacto do uso da betametasona, né, para pacientes que foram submetidas por prematuridade, e os níveis de RNA mensageiros de CD206 e CD163 no colostro dessas parturientes. A gente viu que as que tinham sido submetidas à betametasona apresentavam um número diminuído desses complementos. E em relação ao tempo de ação do corticoide, o que a gente tem bem também estabelecido, inclusive nas recomendações da OMS, que o intervalo mínimo não está claramente definido. A gente sabe que a eficácia melhor da corticoterapia, ela se dá entre o 2º e o 7º dia após a administração da primeira dose do corticoide, que os benefícios neonatais começam a ser gerados dentro de algumas horas após a administração do corticoide, e que, então, a primeira dose de corticoide deve ser administrada, ainda que num cenário improvável da administração da segunda dose, porque a gente sabe que em poucas horas a gente já vai ter algum grau de benefício. É lógico que a eficácia é incompleta, abaixo de 24 horas, mas ela parece também diminuir depois dos 7 dias. Então, por isso, fica a questão de qual é o melhor tempo de ação e qual é o melhor momento para o nascimento. Fica claro que o ideal é que seja dentro desses primeiros 7 dias. Então, isso é o que a gente tem estabelecido sobre o corticoide, né? E agora eu vou entrar na parte da neuroproteção fetal. O sulfato de magnésio já é uma droga bastante difundida e utilizada na pré-eclâmpsia. Ele tem uma ação como competidor do cálcio, né? Essa dose preconizada do sulfato de magnésio é a mesma utilizada para sulfato para pré-eclâmpsia, que seriam de 4 a 6 gramas em dose de ataque, seguidos por uma infusão contínua de 1 a 2 gramas por hora. Mas aqui, especificamente, a gente vai avaliar o sulfato como um agente neuroprotetor para o feto. Né, tem uma revisão da Cochrane publicada em 2009, que falava dos benefícios do uso do sulfato de magnésio para neuroproteção. Então, quais são os possíveis efeitos cerebrais do benefício do sulfato de magnésio para esses recém-nascidos? Sabe-se que o sulfato tem uma participação nos processos celulares de glicólise, fosforilação oxidativa, síntese proteica e manutenção da integridade das membranas neurais.
Ele tem uma ação de diminuição das citocinas inflamatórias e dos radicais livres, produzidos durante a reperfusão hipóxico-isquêmica e em doenças inflamatórias da gestação, o que acaba reduzindo a morte celular. Ele é importante como atuando na inibição do receptor da N-metil-D-espartato para o glucamato, que são reações que a gente tem para prevenir a lesão exoxitóxica do cálcio induzida, né? Ele é importante na estabilização da pressão nos primeiros dias de vida do recém-nascido prematuro também, podendo aumentar, assim, o fluxo cerebral. Então, o que a gente quer realmente com a neuroproteção é diminuir o risco de paralisia cerebral. A gente sabe que a paralisia cerebral tem uma etiologia multifatorial, que é isquêmico-hipóxica perinatal, né? Ela está presente, assim, é responsável por essa paralisia cerebral 78% devido à prematuridade, por isso a gente foca na prematuridade, né? É o fator de risco maior para a paralisia cerebral, mas a restrição de crescimento intrauterino contribui com 34% desses casos, a infecção intrauterina 28%, a hemorragia antiparto 27%, as patologias placentárias graves com 21%, e as gestações múltiplas com 20%. Então, o que a gente precisa é agir na prevenção dessa paralisia cerebral. Então, se a gente tem algum mecanismo para diminuir essa paralisia cerebral, a gente precisa lançar a mão dele. O que mostra a meta-análise da Cochrane, né, em relação aos recém-nascidos e o uso do sulfato de magnésio, é que a redução da taxa de paralisia cerebral foi de aproximadamente 30%, a redução da disfunção motora grave foi em torno de 40%, que o uso do sulfato de magnésio não aumentou a mortalidade e não interferiu na ocorrência de hemorragia intraventricular, leucomanácia, convulsões, hipotonia, o ápiga de nascimento e nem em doença pulmonar crônica. O que a gente viu também nessa revisão é que o número necessário de gestantes que devem ser tratados para prevenir um caso de paralisia cerebral é de 63. Vejam que o número necessário para a prevenção da eclâmpsia é de 70, então são números muito próximos e que justificam o seu uso. O número necessário de gestantes que devem ser tratadas para prevenir uma morte ou uma paralisia cerebral é de 42. E lembrar que o número necessário abaixo das 28 semanas é de 49. O que a gente precisa chamar atenção também é que a gente sabe que manter um prematuro com danos, quer dizer, o valor do custo de vida estimado de uma criança que tem paralisia cerebral, o gasto com essa criança é em torno de $1 milhão por caso. Em contrapartida, se nós utilizarmos o sulfato de magnésio em 10 mil mulheres, né, essas gestantes com parto prematuro abaixo de 32 semanas, foi estimado que o custo seria de $897 por paciente. Então, vale mostrar aqui também a redução dos custos em relação a esses manejos. Então, eu participei junto com o Dr. Renato Passini das recomendações SOGESP em relação à neuroproteção fetal. E o que nós deixamos estabelecido é que as gestantes que são candidatas ao uso do sulfato de magnésio para essa condição seriam aquelas abaixo de 31 semanas e 6 dias e com parto prematuro iminente. O que a gente chama de parto prematuro iminente? Então, é aquela paciente em trabalho de parto fase ativa, com 4 centímetros ou mais de dilatação, com falha ou contraindicação à tocólise. Ou aquela mulher que tem dilatação de 4 centímetros ou mais, com progressão cervical documentada. Ou aquela mulher que tem rotura prematura de membranas, pré-termo, com trabalho de parto ativo. Ou aquela paciente que vai ter um parto planejado por alguma indicação materna ou fetal. Então, alguma gravidade materna ou fetal que seja necessário antecipar esse parto, e se a gente conseguir fazer programado, o ideal é que você instale o sulfato de magnésio. Então, as pacientes que não são elegíveis para esse momento, então,
nessa população de que tem indicação, não vai utilizar o sulfato de magnésio. E aquelas que foram elegíveis para o uso do sulfato, a indicação é a dose de ataque com 4 gramas EV em 20 minutos, seguida da manutenção de 1 grama por hora, até o momento do parto, ou manter por no máximo 24 horas. A administração da corticoterapia para maturação pulmonar, se não foi realizada, sempre lembrando que as coisas caminham juntas para a gente evitar os danos, monitorizar os sinais vitais maternos de acordo com o protocolo já estabelecido para sulfato de magnésio, então pressão, frequência respiratória materna, frequência cardíaca, né, sintomas, e lembrar que a gente precisa fazer vigilância contínua do batimento cardíaco fetal desses fetos, para essa população. E sempre avisar o neonatologista que a gente está utilizando o sulfato de magnésio para neuroproteção. Existem alguns estudos que mostram que esses recém-nascidos apresentam maior risco de hipotonia neonatal. Então, a gente precisa deixar a equipe de neonatologia avisada que está sendo administrado o sulfato de magnésio. Então, como considerações clínicas que nós deixamos nas recomendações, é que pelo sulfato de magnésio pode ser administrado antes que as drogas tocolíticas tenham sido totalmente eliminadas da circulação, mesmo que tenha sido usado nifedipina, que também é um competidor do canal de cálcio, mas não teria problema da gente estar usando simultaneamente, né? Não há contraindicação nesses casos para o uso do sulfato de magnésio para neuroproteção. O parto não deve ser adiado para a utilização do sulfato de magnésio, caso exista uma indicação urgente de parto, ok, não fazer o sulfato de magnésio. A monitorização, como eu já tinha falado, dos níveis séricos de magnésio não são necessárias, porque a gente usa por um tempo limitado o sulfato, e a gente sabe que os maiores riscos de intoxicação por sulfato são no período de manutenção, muitas horas de uso, né, mas é importante a gente sempre verificar pulso, pressão arterial, frequência respiratória, os reflexos e o controle de diurese nessas 4 horas em que a paciente estiver sulfatada. O controle de diurese não precisa ser por sonda vesical, né, porque diferente da hipertensão, em que a gente precisa controlar o balanço hídrico, aqui a gente está fazendo só até o momento do parto, então você pode fazer um controle de diurese na comadre e com medição, sem a paciente ter necessidade de sondagem. Então, para concluir, como o sulfato de magnésio tem uma segurança relativa, já bem estabelecida, sem risco evidente de relação com mortalidade infantil, e porque a maioria dos obstetras estão familiarizados com o uso, a gente, no cenário do parto prematuro, antes de 32 semanas, deve considerar muito bem o uso do sulfato de magnésio para neuroproteção. Então, a gente ainda não tem evidências suficientes para qual é o melhor esquema e qual é o limite da idade gestacional. A grande controvérsia aqui é porque, assim, o sulfato de magnésio era usado para as pacientes para hipertensão arterial, então, a dose e a idade gestacional foram observadas nessa população de hipertensas, e aí foi estabelecido a mesma dose, né? Então, assim, ainda a gente poderia estudar que talvez outras doses fossem suficientes, às vezes doses menores pudessem ser suficientes para dar a neuroproteção, mas mais estudos precisam ser realizados em relação a isso. Então, lembrando, né, em relação à corticoterapia, essa semana, Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, falando sobre o uso de corticoide no COVID, reforça que o corticoide tem já a sua posição muito bem estabelecida nos partos prematuros, né, e na prematuridade, para a prevenção de riscos. Bom, era isso que eu queria falar, eu dedico essa aula a todas as mães de prematuros, que a ciência evolua e minimize cada vez mais o sofrimento dessas mulheres, né, que ficam com seus filhos internados por muito tempo em UTIs e passam por toda essa dificuldade. Obrigada, relembro de novo o Dia Mundial da Prematuridade, que é comemorado no dia 17 de novembro. Tá bom? Obrigada.
Então, agora, peço para o doutor Renato e o Rodolfo voltarem. O Cássio vai moderar para a gente as perguntas, porque como eu estava também apresentando a aula, eu pedi para ele ficar no chat. Obrigada, Cássio. Bom dia a todos, obrigado pela qualidade das aulas, obrigado por toda a organização que vocês fizeram para essa grande revisão para nós todos aqui na reunião do geral do departamento. E eu queria começar aquecendo a nossa audiência aqui com duas perguntas que eu já coloquei no chat, creio que o Dr. Renato e o Rodolfo já tenham tido a oportunidade de vê-las, mas eu vou passar em voz alta e aí fiquem à vontade para as respostas. Primeiro, muito falado sobre a epidemia de cesáreas que existe no Brasil. Qual a relação? Existe uma relação cientificamente comprovada entre as nossas taxas de prematuridade e a epidemia de cesáreas que nós vivemos no nosso país? Dr. Renato, por favor. Bom, obrigado, Cássio, pela pergunta. Eu queria cumprimentar todos que estão assistindo, que acho que eu não tive a oportunidade de fazer isso corretamente no início pelo tempo, né? E principalmente o nosso residente mais velho que nós temos aqui, que é desculpa a palavra, o nosso mais experiente que nós temos aqui, que é o professor Gustavo, que nos ensinou praticamente tudo que nós sabemos aí em relação a muitos aspectos da ginecologia, e obstetrícia também, que ele também é um grande parteiro, como ele sempre falou. Bom, evidentemente que quanto mais você faz cesariana e cesariana sem indicação, você corre mais o risco de ter nascimentos que ocorrem nessa faixa que o Rodolfo já mencionou, da prematuridade tardia ou então dos termos precoces, né? O grande problema no Brasil, em relação a alguns aspectos dessa análise, dessa discussão sobre cesariana, e eu tenho opiniões não muito politicamente corretas em relação a esse assunto, né, já quero deixar claro isso, é que nós não temos muitas vezes uma indicação correta da cesariana, da forma que ela ocorreu, né? Então, para a gente saber se uma cesariana foi mal indicada ou não, que acho que é isso que está no cerne da pergunta, nós precisamos saber exatamente por que ela foi indicada, né? E se ela teve alguma indicação médica ou não, né? Então, isso realmente é um problema no Brasil que dificulta um pouco esse tipo de análise. Atualmente, a partir do ano de 2017, 2018, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma resolução que ela ajuda um pouco nesse aspecto, considerando, então, ser ético a realização de uma cesariana a pedido, por exemplo, que esse é o principal problema, somente a partir de 39 semanas, que é uma recomendação praticamente mundial, né? Então, com isso, deixa de ser ético, se torna uma infração ética a realização de uma cesariana abaixo de 39 semanas sem uma justificativa médica. Então, isso é uma questão importante que deve modificar um pouco o cenário. A Febrasgo também vai se manifestar em relação a esse tema, provavelmente nesse próximo mês. Eu participo da Comissão de Defesa Profissional da Febrasgo, que está elaborando um posicionamento em relação a esse tema, né? E, então, eu acho um pouco difícil dizer. Claro que tem uma relação, sim, em relação à prematuridade tardia, seguramente aconteceu isso na história, né? Algumas cesarianas que foram feitas em momentos indevidos, aí uma cesariana, além de mal indicada, é realizada num tempo absolutamente incorreto. Mas eu queria chamar a atenção, Cássio, antes de você continuar aí, para um aspecto que, como nós estamos no mês da prematuridade, eu queria chamar mais atenção e reforçar isso para quem está ouvindo a gente aqui. Se eu perguntar para vocês qual é a principal causa de mortalidade em adultos, acho que todos vocês vão ter isso relativamente claro, né? Doença cardiovascular, as doenças oncológicas, né? Acho que seriam essas duas principais. Qual a principal causa de mortalidade infantil que existe no país? Qual é? Agora, nós estamos falando da população adulta, estamos falando da população infantil, né? Então, se vocês analisarem isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil. Se não for a primeira, é a segunda, no mundo inteiro, né? Então, veja só, todos nós falamos, né, olha, cuidado com o peso, faça exercício, né, para prevenção de uma série de problemas e agravos à saúde. E o que nós falamos para a gestante exatamente em termos de prevenção da prematuridade? Entenderam? Então, é nesse ponto que a gente tem que se colocar durante este mês, eu acho, né? Toda a comunidade que lida com saúde, durante o pré-natal, que lida com saúde do ponto de vista de obstetrícia, tem que levar em consideração isso. Então, o que nós fazemos de fato, né, do ponto de vista pré-concepcional?
e do ponto de vista gestacional, de fato, para a prevenção de prematuridade. Existe, por exemplo, a gente sabe, né, e eu não estou falando contra, muito pelo contrário, né, vocês conhecem as campanhas para redução ou prevenção do câncer de mama? Vocês conhecem as campanhas para redução, prevenção do câncer de próstata, né? É evidente que isso é importante. Agora, vocês conhecem alguma campanha para redução ou prevenção da prematuridade? De fato que exista mesmo? Existe alguma? E é a principal causa de mortalidade no primeiro ano de vida no país. Então, tem alguma coisa errada. Em todos os setores. Não são só os médicos, os outros profissionais que lidam com a atenção à gestante. Isso é de cima a baixo, né? Que programas, então, nós temos concretos no governo federal para isto, né? Para a prevenção de prematuridade? Quais são, né? Quais? De fato, nos concretos mesmo, né? Uma coisa que o Rodolfo falou aí, a gente pode fazer, por exemplo, ultrassonografia de rotina para identificação de risco de parto pré-termo. É uma das poucas coisas que a gente consegue fazer. Temos mesmo ultrassom de rotina no país? Para população SUS é 75% da população brasileira, 25% é privada, né, é saúde suplementar. Nós temos isso? E se nós tivermos, e detectarmos colo curto, nós temos, por exemplo, a progesterona para fornecer para essas mulheres como forma de prevenção? As mulheres conseguem comprar a progesterona numa farmácia pelo custo que ela tem? Então, nesse mês de prevenção de prematuridade, ou de conscientização, eu diria melhor, né? Porque nós estamos nessa fase, nós precisamos de conscientização ainda desse problema no país. É uma epidemia, já que a gente está falando, desse tema, está muito em voga, é uma epidemia permanente, ela não é sazonal, né, é permanente, ela causa um trauma, como a Adriana colocou agora, permanente, muitas vezes, quando a criança morre ou fica sequelada. Esse trauma terá que ser cuidado durante toda a vida dessa pessoa, e a vida dessa pessoa pode durar, por exemplo, com uma paralisia cerebral, décadas e décadas e décadas, 50, 60, 70 anos. Quem é que cuida disso? Qual o custo disso? E não estou falando só de custo econômico, o custo emocional, psicológico, né? Todo esse drama social que isso acarreta. Nós vemos aqui, por exemplo, a nossa dificuldade em terapia intensiva neonatal, a falta de leitos. Que medidas sérias estão sendo adotadas nesse sentido? Sérias, reais mesmo, né? Consistentes. Então, esse é um problema muito sério, muito importante, que afeta, então, todas as esferas da sociedade, é amplo, né? E, para isso, nós precisamos, acho que a primeira coisa que precisa nesse processo é a conscientização. E, por incrível que pareça, nós estamos vendo já no cenário mundial algumas entidades financiadoras, que eu falo por incrível que pareça porque a gente não tinha isso até pouco tempo atrás, né? Algumas entidades financiadoras de pesquisas, né? E nós temos aqui exemplos aqui de pesquisas que foram feitas com esses recursos, que para justamente, para que os países possam identificar as suas realidades locais, e a partir das suas realidades locais, de problemas, de fatores de risco, fatores associados, propor, então, aquilo que deveria ocorrer, então, na sequência, né, que seriam estratégias claras, concretas de prevenção. Então, eu acho que é isso que é extremamente importante. Então, a epidemia de cesárea tem uma participação aí na prematuridade iatrogênica? Tem. Qual é a relevância disso? Eu acho difícil determinar devido à dificuldade de entender exatamente as classificações e as definições cesarianas nesses momentos, mas que tem. Agora, nós temos problemas de grande relevância, muito maiores do que esses, dentro do cenário da prematuridade, que precisam ser enfrentados. Esse também, mas muitos outros, que são mais dramáticos até. Muito obrigado, professor. Eu acho que isso nos leva para a segunda questão que eu coloquei aqui no chat. O chat continua aberto para perguntas para a nossa audiência, então, por favor, coloquem. Temos recebido aqui algumas parabenizações aqui pela qualidade da aula. Adriana, por favor, pré-natal, a qualificação do pré-natal é uma dessas intervenções custo-efetivas que poderiam ajudar a reduzir as taxas de mortalidade? Quais são os desafios que nós temos no Brasil? E eu queria perguntar para o Rodolfo qual é a experiência de outros países que têm sistemas públicos de saúde no enfrentamento da questão da prematuridade. Por favor, Adriana. Bom, Cássio, com certeza o pré-natal é uma arma
muito poderosa para a gente poder, como o doutor Renato falou, né, o diagnóstico e a prevenção primária começam lá no pré-natal. A identificação dos fatores de risco, a identificação das pacientes, e como o Rodolfo também falou, né, a possibilidade de fazer exames ultrassonográficos e você conseguir constatar que essa paciente tem um colo curto e você vai ter alguma intervenção para diminuir a taxa de prematuridade, né, todas essas intervenções, elas começam de fato no pré-natal. E na atenção pré-natal é onde a gente acaba também conseguindo intervir nos riscos, né, então, assim, a idade dessa paciente, as condições de vida, os antecedentes obstétricos, todo esse antecedente dela vai ser investigado na fase do pré-natal, e cabe a gente também todas as orientações e todas as oportunidades que estão ao nosso alcance para conseguir diminuir, sem dúvida nenhuma, essa prematuridade. Como eu tinha mostrado, né, os custos em se manter um recém-nascido prematuro em UTI, e mesmo ao longo da vida, como o doutor Renato falou agora, né, uma criança que tem uma paralisia cerebral, ela vai viver décadas, e ela vai levar com ela um custo, porque, assim, em países em que você tem uma estrutura de sistema de saúde bem estruturado, que para a gente isso não é tão bem estruturado assim, você tem que lembrar que essas crianças que têm sequelas da prematuridade vão necessitar de apoio multidisciplinar, com fisioterapia, com terapia ocupacional, com educação especial para o resto da vida. Isso é um custo financeiro que, às vezes, a família não tem condição de arcar, que é essa a importância que o doutor Renato falou, quando ele fala de políticas. O que a gente faz na política pública quais são as campanhas que a gente faz em relação à prematuridade, né? Isso é de extrema importância, e é lógico que a identificação desses grupos de risco, elas começam realmente no pré-natal. A nossa posição ali, no momento em que a gente recebe a paciente, ou antes, né, como o doutor Renato também já tinha mencionado, muitas vezes, hoje, a gente tem uma população que procura o ginecologista antes de engravidar. E para essas pacientes, cabe também o ginecologista orientar os riscos. Talvez ela tenha um risco de prematuridade por comorbidades associadas, por uma série de outras questões da saúde dela ou da condição de vida dela, que ela não tem noção, né, de que ela pode ter um parto prematuro. Ela está preocupada em engravidar naquele momento, e às vezes a gente precisa orientar que ela tem riscos para prematuridade, se ela está preparada para isso, e que um neném que nasce prematuro tem toda uma implicação associada, né, ao seu nascimento e à sua evolução. Então, o que a gente tenta fazer para minimizar esses danos foi o que a gente mostrou, né, mas nem sempre isso é possível. Vou deixar para o Rodolfo falar um pouco também em relação a isso. Sabe, Cássio, eu acho que grande parte dessa discussão está centrada naquilo que o Dr. Renato trouxe, a importância política, o papel político disso. Tá? É fácil a gente prevenir. O Dr. Renato falou de um monte de fatores de risco que são modificáveis. Esses fatores de risco, eles estão passíveis de intervenção, são aquelas condições que a gente pode intervir para evitar que a doença se inicie. É a prevenção primária. A gente não tem uma proteção específica para a prematuridade, como, por exemplo, uma vacina. É uma doença multifatorial, é uma doença sindrômica, é algo assim, então não é uma coisa, não é uma bala que a gente vai fazer. E quando a gente precisa estar diante de condições de saúde que exigem um olhar mais aberto, a gente precisa daquilo que é mais importante para a clínica e que a gente tem esquecido, de uma boa medicina. A gente não precisa de exame complementar, a gente não precisa, essencialmente, de grandes equipamentos caros e tudo mais. A gente precisa de bons médicos, de bons profissionais, de bons enfermeiros, porque hoje quem faz pré-natal não é o ginecologista. Hoje no Brasil, quem faz pré-natal é o médico de família, é o ginecologista algumas vezes, mas é o médico de família, é enfermeiro, é enfermeira. Então, precisamos de profissionais qualificados. Pequenas intervenções são suficientes para poder reduzir a taxa de prematuridade.
Lembra que, assim, tanto a prematuridade espontânea, embora 30%, 50% a gente não saiba a causa, mas a gente sabe que 30% das prematuridades que acontecem são prematuridades terapêuticas que a gente pode controlar bem a pré-eclâmpsia para evitar, para deixar chegar lá na frente e não ter um nascimento prematuro ou ter um nascimento prematuro mais próximo do termo. A gente pode controlar bem as condições patológicas maternas e a gente pode controlar as condições que levam à prematuridade espontânea. Isso é o pré-natal que faz. Por isso, os alunos que estão aqui, os colegas que estão aqui, precisamos aprender a fazer uma clínica bem feita. A anamnese é fundamental. Muitas vezes a gente chega a ter pacientes aqui que chegam um trabalho de parto prematuro, que tem histórias de 2 partos prematuros e não foi nem perguntado no pré-natal. Isso não está descrito no cartão de pré-natal, isso não está questionado. Não faz rastreamento de infecção urinária, ou se faz, não trata de forma adequada. Então, é isso que a gente precisa, de um esforço de qualificação, de formar profissionais. Tá? É claro que tem intervenções importantes, alguns sistemas de saúde mais bem organizados, Reino Unido e em Estados Unidos não é bem organizado, mas tiveram ações que ajudaram a reduzir a prematuridade. Bom, aquilo que o Dr. Renato falou é importante. Ultrassom a gente não tem para todo mundo, que dirá progesterona para a gente indicar para o paciente que tem risco identificável. Então, são questões que precisam entrar do ponto de vista político, a gente precisa ter da importância que isso tem, de fato, para a saúde pública. Então, acho que são essas as mensagens que a gente acha que é importante sair daqui. Eu quero agradecer a todos, eu quero passar a palavra àquele que é jovem há mais tempo entre nós aqui, Dr. Gustavo. Inclusive, gostaria de pedir para o senhor, Dr. Gustavo, fazer as honras da casa na conclusão dessa nossa reunião geral do departamento. Por favor. Bom dia a todos. Eu, como R53 desse departamento, eu acho que o mais antigo em atividade, apesar de vocês acharem que eu já não estou mais em tanta atividade assim, mas, de qualquer forma, eu acho que eu aprendi bastante com essa aula. Eu acho que, por incrível que vocês possam entender, eu fui obstetra até 26 anos atrás. E no departamento, além de ser chefe da ginecologia por um determinado período grande, de oncologia também, eu fui o responsável pela obstetrícia na Velha Santa Casa. Então, já fui obstetra. Eu queria dizer para vocês que esse é algo que é extremamente importante e realmente nós vivemos uma dificuldade muito grande para colocar em prática, Renato, tudo aquilo que a gente gostaria que tivesse. Não só nessa parte, em todas. Por exemplo, quando a gente fala da campanha da Outubro Rosa, eu acho que o importante realmente é o diagnóstico precoce. Mas muito mais importante que o diagnóstico precoce é um tratamento adequado e no menor tempo possível. Eu acho que isso que é importante. Num país como o Brasil, nós teríamos que fazer dessa forma. Mas, voltando ao que eu vi nessa aula, eu acho que tem vários fatores, realmente. A história de ter, anteriormente, já tido parto prematuro. E lembrar que a incompetência cervical é algo que muitas vezes não é diagnosticado. Eu lembro que tinha um obstetra do Rio de Janeiro, chamava-se Aquino Salles, tanto que existe uma técnica de circlagem, pela técnica de Salles, em que ele dizia o quanto era importante o diagnóstico de uma incompetência. E essa incompetência poderia ser por malformação milleriana, que às vezes a pessoa não percebe, tem um útero bicorno, a mulher engravida e ela tem uma malformação a nível de colo de útero, evidentemente. Pode ser algo que foi provocado por, na época, se fazia muita curetagem, dilatações de curetagem, etc. Outra é aquele doutor que queria sair do plantão e resolver o parto. Estava com 8 centímetros, ele ficava tentando ampliar o colo para que pudesse nascer. Aquela mulher, na próxima gestação, vai ter problema. E existia mais uma outra, que era chamada incompetência funcional, pela implantação baixa da placenta. Nós sabemos no local de implantação da placenta, a liberação de progesterona e que diminui a contratilidade. Quando você tem uma implantação baixa, começa a ter maior contratilidade a nível dos cornos uterinos. Em resumo, tudo isso. Então, eu acho que realmente a obstetrícia, a gente
tem que deixar de pensar exclusivamente na solução do problema materno e lembrar do problema fetal e do recém-nascido. Mesmo porque, é o que vocês disseram, essa criança tendo um problema vai viver muitos e muitos anos dessa forma. E nesse aspecto eu me lembro de uma paciente minha de câncer de mama. Aliás, não era nada mais do que câncer de mama. Ela tinha uma patologia cardíaca séria que entre uma consulta e outra de controle, ela já tinha ficado 3 ou 4 semanas internada em UTI. E ela sempre dizia para mim, doutor, eu não posso morrer. Doutor, eu não posso morrer. Ela tinha uma filha com problemas desde o nascimento. E ela era responsável por essa menina que tinha 50 anos na época. E ela não posso morrer. E ela voltava 6 meses depois para controle do câncer de mama. E quantas vezes a senhora internou? 5 vezes eu internei na UTI. Doutor Otávio me tratou muito bem. Dessa vez eu quase morri, mas doutor, eu não posso morrer. Até que um dia ela voltou e falou, doutor, agora eu já posso morrer. Falei, que isso, a senhora pode morrer? Paciente minha, não quero que morra, aquela coisa, aquela brincadeira toda. Falou, não, doutor, a minha filha faleceu. Foi algo que ela carregou pela vida inteira. No caso da menina que teve uma paralisia cerebral. E, por coincidência ou não, 6, 8 meses depois ela faleceu. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu fico contente. E quero fazer só uma pergunta para o Adriano. Por que beta-metasona, já que 0,75 de beta-metasona corresponde a 0,5 de dexametasona? Por que beta-metasona? Ainda mais quando se usa o Celestone Soluspan, que tem uma ação de dias depois do coisa. Até hoje eu não entendi por que nós usamos o Celestone Soluspan e não outro corticóide, por exemplo, a dexametasona. Adriana, me explique, porque eu gostaria de saber essa diferença. Desde que começamos a usar o Celestone Soluspan, há 30 ou 40 anos atrás. Me explique por que continuamos com a beta-metasona e não com os outros. Muito obrigado. Então, doutor Gustavo, como eu mostrei, os trials mostram que a efetividade das duas drogas seria a mesma, né? Quer dizer, você pode usar tanto o esquema da beta como o da dexa. A comparação para a prevenção do que a gente precisa é praticamente o mesmo. É que a beta-metasona tem uma ação um pouco melhor na parte de surfactantes, né, no pulmão, em pneumócitos 1, mas, de qualquer maneira, eu também acho que tem a ver com um pouco da comodidade da posologia, porque a beta-metasona, a gente faz uma dose e repete outra em 24 horas, e a dexa teria que fazer a cada 12 horas 4 doses, então isso também é um fator, né? Hoje, a gente tem enfrentado também um pouco da falta do Celestone Soluspan no mercado, então voltou-se a fazer dexametasona, porque teve aí um período em que o Celestone Soluspan sumiu das farmácias e um monte de obstetra ficou perguntando o que eu faço agora, o que eu faço agora, né? As outras marcas que tinham no mercado eram uma dose um pouco diferente do Celestone Soluspan, e a dexa, nesse sentido, resolveria o problema também. Hoje, a gente, na pandemia de Covid, está bastante acostumado agora a usar dexametasona também, então isso eu acho que vai facilitar a divulgação da dexametasona, mas os estudos mostram que a efetividade para a prevenção dos riscos, né, para diminuir mortalidade por desfechos respiratórios, etc., é praticamente a mesma das duas drogas. Não sei se o doutor Renato quer complementar alguma coisa. Correto. Ok, então eu agradeço a participação de todos, agradeço o depoimento do doutor Gustavo aqui na nossa reunião, e eu agradeço quem ficou até esse momento participando da nossa discussão, e eu gostaria de convidá-los para a reunião da próxima semana, que vai ser a continuação dos tópicos de prematuridade, onde a doutora Juliane vai falar sobre assistência ao parto, e o doutor Jamil e a doutora Mônica vão discutir o manejo dos recém-nascidos, né? Então, nesse mês, e entre o Dia Mundial, nós programamos 2 reuniões para estar falando da prematuridade, que é um tema de extrema importância, é um tema de saúde pública, que ninguém tem dúvida, que tem um impacto muito grande para as famílias, econômico, emocional, e etc. Então, eu agradeço a presença de todos,
e, em especial, do Dr. Renato, do Dr. Rodolfo, do Dr. Cássio, que estavam participando com a gente dessa mesa. Bom dia a todos. Muito obrigado a todos, um bom dia. Bom dia, obrigado.